Esta é a Limpeza de Ouvidos, uma série dedicada a todos os apreciadores da música, sejam músicos ou ouvintes. Vamos refletir sobre aspectos sonoros que podem nos levar a uma viagem mais profunda na música que escutamos e contemplar os mínimos detalhes do som. Neste episódio veremos o que é textura na música e o que significa tempo. Schaeffer traz o conceito de textura através de uma analogia. Obviamente a gente não pode nem ver nem tocar na música, portanto não podemos sentir a textura da música. Schaeffer propõe que consideremos o contraponto como a textura musical. O contraponto, de uma maneira simplificada, é a conversa entre dois ou mais sons. Podemos imaginar uma linha se movendo. Sozinha, ela forma uma melodia. Para ver os nossos exemplos de textura na música, vamos utilizar o software Ableton Live, que possibilita a gente a escrever notas e tocá-las numa plataforma digital. Isso aqui que vocês estão vendo se chama piano roll. Aqui do lado, vocês veem as teclas dos pianos e quando eu toco uma tecla, sai o som correspondente. Eu estou com um sintetizador aqui plugado, então quando eu tocar, vai sair o som do sintetizador. Bom, primeiro vamos ver o nosso exemplo de uma linha sozinha, ou seja, uma melodia. Quando eu tocar esta melodia, vamos escutar. Nós conseguimos identificar bem todas as notas, porque é uma linha só, uma melodia. Se acrescentarmos outra linha para dialogar, escutamos o contraponto. Podemos fazer isso de diversas formas. Uma maneira simples é o movimento paralelo entre linhas, a qual chamamos de organo. Essa textura é muito comum na música popular, desde o rock até a música sertaneja. Outra maneira de criar contraponto são movimentos oblíquos e contrários das linhas melódicas. Podemos adicionar a essa melodia um acompanhamento em quintas, ou seja, cada nota vai ter a sua quinta nota correspondente. O dó vai ter o sol, que é 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, sol. Vai ficar assim. Então o dó tem a quinta que é o sol, o mi tem a sua quinta que é o si, e assim por diante. Vamos escutar como é que fica. Bom, e esse já é um exemplo de textura simples, certo? A gente consegue escutar e identificar bem as notas que estão sendo tocadas ainda. O outro tipo de textura simples é movimentos oblíquos ou contrários. Então aqui nós temos o movimento da melodia original, dó, mi, lá, sol, etc. E aqui em cima o contraponto, que não é um movimento. A textura fica um pouco mais complexa, porém ainda conseguimos identificar as notas sendo tocadas. Schaeffer pondera que podemos criar texturas mais claras ou mais densas. Se, por exemplo, criarmos uma textura com duas vozes, é muito provável que essa textura seja uma textura clara, porque a gente provavelmente vai conseguir diferenciar entre as duas vozes. Se criarmos uma textura com 40 vozes ou mais, podemos imaginar que essa textura será uma textura densa, com dificuldade de diferenciar entre as vozes. Isso parece ser facilmente demonstrado, como podemos ver nos exemplos a seguir. Vamos utilizar mais uma vez o Ableton Live para observarmos as texturas claras e texturas densas. Então vamos começar com um exemplo de uma textura clara. Essa textura tem 3 vozes, e 3 vozes bem separadas, né? Então nós temos a nota dó, aqui embaixo, uma oitava acima o sol, e na outra oitava o mi. Se nós tocarmos as 3, nós conseguimos identificar bem
cada nota separada. Neste próximo exemplo, nós temos uma textura densa. Nós já podemos observar que ela é densa justamente pelo número de notas que ela vai tocar. Então, nós temos diversas notas separadas aqui. E, se nós tocarmos ela, vamos escutar. É uma textura muito mais complexa, muito densa, e que provavelmente nós não conseguimos identificar todas as notas separadas. Talvez a gente consiga identificar uma ou duas, mas é muito difícil identificar as notas separadas. Podemos criar texturas mais agressivas e rugosas, com poucas vozes, utilizando também alturas muito próximas. Temos também um exemplo de textura mais complexa, utilizando poucas vozes. Aqui no caso 3 vozes, porém as 3 vozes estão muito próximas uma da outra. Dó, Ré e Mi. Vamos escutar. Talvez a gente ainda consiga identificar as notas separadas, mas elas têm uma densidade mais profunda do que se elas estivessem separadas. E também um outro exemplo de uma textura mais densa do que essa, quando as notas estão separadas apenas por meio tom. 3 notas separadas por meio tom. Qual a implicação deste conceito abstrato para as composições? Podemos pensar na música como mais clara e transparente, ou mais densa e pesada. Uma textura densa pode ser apropriada para situações mais emocionantes. Imagine um filme de aventura, onde o herói encontra algo que estava procurando e a música acompanha este momento, com uma textura densa, normalmente alcançando seu ápice. Uma textura mais clara e transparente pode sugerir momentos mais delicados ou até segredo e luto. Pense em uma cena onde observamos o enterro de um soldado e um único trompete toca uma melodia. Aliás, o nome dessa melodia é Taps e é tocada em funerais militares, entre outros eventos solenes. Quando falamos em ritmo, temos uma ideia geral do que nós queremos dizer com isso. Mas ao tentar definir exatamente o que é um ritmo, talvez a gente tenha uma certa dificuldade. Mas vamos pensar o seguinte: a palavra ritmo vem do grego ritmos, aquilo que flui, aquilo que corre. Também é interessante notar que a origem dessa palavra está ligada à palavra rio. Podemos observar o ritmo em diversas circunstâncias, como na linguagem, quando a gente fala, no movimento, no andar de uma pessoa, na natureza. No caso do nosso estudo, a música, podemos nomear um ritmo como uma sequência de sons. Essa sequência de sons acontece durante um tempo. Essa é uma das principais diferenças entre a música e artes plásticas. Enquanto uma pintura, uma foto ou uma escultura fica parada no tempo, a música se move. Isso é o ritmo. Na música, podemos quantificar de certas maneiras esse ritmo de diferentes formas. Podemos criar unidades que chamamos de tempo e subdividir essas unidades em outras, que podemos chamar de semicolcheias, colcheias, semínimas, etc. Para essa reflexão, não precisamos nos deter no nome exato dessas unidades, apenas do que elas significam. Também podemos modificar o sentido de uma peça através do andamento. Este termo denomina a velocidade com a qual nós tocamos. Mas, detalhe,
nós não usamos a palavra velocidade, porque nós não estamos lidando com um deslocamento no espaço, né? Da mesma forma que um carro tem uma velocidade. Portanto, nós usamos o termo andamento. Atualmente tornou-se comum determinar o andamento de uma peça através da medida BPM, ou batimentos por minuto, devido à disponibilidade do instrumento chamado metrônomo. O metrônomo nos ajuda a manter a contagem das batidas de uma maneira constante. Porém, podemos pensar de outra maneira, através de conceitos ligados a expressões relacionadas a sentimentos. É dessa maneira que nós chegamos à marcação tradicional, normalmente escrita em italiano. Termos como grave, largo, andante, vivace, nos dizem como tocar uma peça sem nos determinar um BPM específico. Aproveite o que abordamos neste episódio para pensar sobre o que você escuta. Nosso objetivo é demonstrar diversas possibilidades de expressão através do som, para que você possa identificá-lo de maneira diferente, seja escutando uma música, tocando um instrumento ou planejando uma composição. Se gostou deste vídeo, assista aos outros vídeos da série Limpeza de Ouvidos e se inscreva no nosso canal para outros vídeos sobre música. Valeu!